Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e estou aqui hoje na companhia da nossa queridíssima intérprete, Williane. Nossa aula de hoje tem como título A Estrutura da Peça Teatral. Você já fez alguma peça de teatro na escola? Provavelmente já participou, já encenou, mas já pensou também em escrever o roteiro de uma peça? Então, nessa aula, nós vamos estudar um pouquinho a respeito da estrutura desses roteiros. Vem comigo. Bem, o texto dramático, ou a peça de teatro, é escrito com o objetivo de ser encenado, de ser representado. E quem escreve essas peças teatrais recebe o nome de dramaturgo. Os dramaturgos, portanto, eles são responsáveis por escrever essas peças e trazer esse direcionamento aos atores a respeito do que vão interpretar naquela história. No geral, essas peças seguem um esquema narrativo bem similar à estrutura dos textos narrativos, mas são divididos em atos. Assim como um romance pode ser, por exemplo, dividido em capítulos, esses atos servem para separar as mudanças de ação, mudanças de cenário ou também de personagens, por exemplo. E há um constante diálogo entre os personagens. Então, o roteiro tem a missão de organizar essas falas, trazer as marcações, quando determinados personagens entram ou saem. Tudo isso tem que estar registrado nesse texto. Por isso, já que nós temos os personagens em constante diálogo, o uso do discurso direto é marcante. Ou seja, sempre nós teremos os próprios personagens falando, então a indicação dessas falas precisa estar no roteiro. O dramaturgo escreve pensando não só nos atores, mas também na plateia, no palco, no cenário, no figurino, na sonoplastia, nas luzes. E para a encenação, além do texto, é muito importante o uso, a preocupação com a linguagem corporal, gestual. Observe, por exemplo, quando você vai ao teatro, ou até mesmo quando você assiste uma série, um filme, uma novela, que há todo um jogo de luz, há sempre ali marcações, espaços onde as imagens estão bem enquadradas. E para pensar tudo isso no teatro, o dramaturgo precisa levar em consideração o espetáculo que ele vai apresentar, como a plateia estará disposta ali, como as luzes vão focalizar quem está falando naquele momento. Então é muito importante que, ao escrever uma peça teatral, o dramaturgo observe todos esses elementos. E além disso, não há com frequência a presença do narrador, tal qual como no texto narrativo. Então, algumas vezes há uma voz ali anunciando uma passagem temporal, mas geralmente o narrador ele está um pouco apagado aqui no texto da peça de teatro. Por isso que é um gênero diferente, é um tipo de texto diferente. Eu vou convidar você a acompanhar um trecho de um roteiro teatral. O título é O Pagador de Promessas. Essa história foi escrita por Dias Gomes. Observe que logo após o título nós temos uma lista com os personagens que compõem a peça de teatro. No caso de O Pagador de Promessas, há muitos outros personagens que vão aparecer. Por conta do nosso espaço, eu citei aqui alguns deles. Então nós temos como personagens, que sempre vai aparecer da ordem do principal para aquele que aparece menos no roteiro. Temos o Zé do Burro, temos aqui depois a personagem Rosa, temos a personagem Marli, temos o Bonitão, temos também o Padre e tantos outros personagens. Uma informação interessante, em alguns roteiros, há na frente do nome da personagem alguma informação a respeito dele. Nem sempre isso acontece, como a gente está vendo aqui, mas é possível que você encontre ou até mesmo produza um roteiro trazendo essas informações.
a ação. Nem toda peça teatral explica onde se passa aqueles fatos que estão sendo narrados. Nesse caso aqui, a ação se passa em um espaço chamado Salvador, provavelmente a capital da Bahia. Em qual época, em qual tempo essa história se passa? No caso dessa peça, em um período atual. Não é em um passado remoto, é no tempo presente. E aí temos o primeiro ato, que está dividido em quadros. O quadro é como se fosse dentro daquele espaço do texto. Imagine que uma peça de teatro é dividida em 4 partes. A primeira parte pode conter subdivisões, e essas subdivisões nós damos o nome de quadros. Antes de iniciar a fala dos personagens, tem algumas orientações, tanto em relação às luzes, a posição no palco, tudo isso, e como os personagens devem se portar antes mesmo de começarem a falar. Eu trouxe aqui um fragmento das orientações do primeiro quadro. Leia comigo. Ao subir o pano, a cena está quase às escuras. Zé do Burro vai até o centro da praça e aí pousa a sua cruz, equilibrando-se na base e num dos braços, como um cavalete. Está exausto, enxuga o suor da testa. Observe então que, antes mesmo de iniciar a fala do personagem Zé, toda essa ação precisa ser feita. Ele precisa caminhar com a cruz nas costas, mostrar que está muito cansado, enxugar o suor, até que então ele começa a falar. E finalmente vamos às falas das personagens. Então, nesse primeiro quadro, nós vamos ver que há um diálogo entre os personagens Zé e Rosa. Observe que há uma alternância entre as falas. Primeiro nós temos o Zé, depois a Rosa. Na sequência, o Zé fala mais uma vez, depois a Rosa responde, travando, portanto, um diálogo. Eu quero chamar a sua atenção aí em cima, quando você vê Zé, você observa que tanto o nome dele quanto da Rosa aparecem em destaque, em negrito, e tem 2 pontos porque vai vai indicar de fato que o personagem vai falar algo. Mas antes da fala tem uma orientação entre parênteses. Essa orientação ele não vai falar, é uma orientação dada ao ator que vai interpretar o Zé. O nome dessa orientação é rubrica. Então, é muito comum você encontrar diversas rubricas ao longo de um roteiro teatral. Observe aí, Zé, 2 pontos, entre parênteses, olhando a igreja. Então, quer dizer que o Zé vai falar olhando para a igreja, e só então vem a fala do personagem. É essa, só pode ser essa. Na sequência, tem um espaço e outra orientação entre parênteses, porque agora nós temos uma rubrica que vai direcionar a posição cênica da personagem Rosa. Veja, Rosa para também junto aos degraus, cansada, enfastiada e deixando já entrever uma revolta que se avoluma. Só então tem a fala da Rosa. E agora? Está fechada? Na sequência, o Zé responde. Veja aí na linha seguinte, Zé, 2 pontos, e a fala dele. É cedo ainda. Vamos esperar que abra. Esperar aqui não tem outro jeito. Então você observa que quando um termina, o outro já fala imediatamente, igual em uma conversa comum. Agora veja na última linha, a última fala, em que Rosa precisa falar algo, mas antes de sua fala, tem uma rubrica fazendo uma indicação cênica da personagem. Ela vai olhar para o Zé com raiva, vai sentar-se num dos degraus e tirar o sapato. E só então ela fala: estou com cada bolha d'água no pé que dá medo. Quando nós olhamos assim, vamos esmiuçando o texto, parece que é muito longo. Mas quando você está apreciando, assistindo o teatro,
você observe como tudo fica muito fluido, porque o objetivo desse texto é fazer as marcações para os atores, né? Vejam que, nessa primeira linha, o Zé vai falar, eu também. E na sequência tem uma outra rubrica, uma orientação, ou seja, ele vai falar eu também, e logo em seguida ele vai contorcer-se num rito de dor e vai despir uma das mangas do paletó. Então ele continua a falar, acho que os meus ombros estão em carne viva. E a Rosa responde, vejam, Rosa, 2 pontos. Bem feito, você não quis botar almofadinhas como eu disse? Não era direito. Quando eu fiz a promessa, não falei em almofadinhas. Então, se você não falou, podia ter botado. A santa não ia dizer nada. Não era direito. Eu prometi trazer a cruz nas costas como Jesus. E Jesus não usou almofadinhas. Não usou porque não deixaram. Então, veja, isso aqui é um fragmento, né? Então, se você tiver vontade de ler esse roteiro na íntegra, ele está disponível na internet, basta você buscar pelo título O Pagador de Promessas. Então, nós temos aqui um exemplo de um roteiro de uma peça teatral. E eu chamei a sua atenção para os personagens, os atos e os quadros em que esse texto é dividido, o narrador também, que há uma ausência desse narrador, diferente do texto narrativo, né? Chamei a atenção também para a marcação de tempo e lugar das ações, as reações das personagens, elas podem aparecer entre parênteses ou também em itálico, que é aquela letra um pouco inclinada, isso para sugerir as rubricas. E também as falas das personagens, como elas acontecem. Eu tenho aqui uma sugestão de atividade para você realizar na sua casa. Tenho certeza que você vai amar. Agora que você já conhece a estrutura de uma peça de teatro, que tal construir um roteiro teatral? Escreva um roteiro utilizando como personagens as pessoas que vivem na sua casa. Pense em qual história vai criar e delegue falas para todos. Insira rubricas para orientar seus atores na hora de ensaiarem. Imagine como será legal você e sua família atuando em um roteiro escrito por você. E lembre-se de dar um título bem legal para a sua história e seguir a estrutura do roteiro que conheceu nessa aula. Bem, nossa aula está chegando ao fim, foi um prazer estar com você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.